Operação Caixa Preta. Polícia Federal cumpre 145 mandados em 4 estados. A ação tem como objetivo combater o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Morar juntos por 2 semanas não caracteriza união estável. A estabilidade não chega a ser alcançada. Motorista vai receber indenização por jornada excessiva de trabalho. Segundo ele, era comum começar a trabalhar às 6 horas da manhã e terminar só às 9 da noite. E ainda, no Dia Internacional dos Povos Indígenas, a história de luta e resistência dos primeiros habitantes do país. Olá, boa tarde. Boa tarde. Operação Caixa Preta. A Polícia Federal cumpre desde cedo 145 mandados em 4 estados para combater o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A ação é um desdobramento da operação realizada na última terça-feira, que teve como alvo o PCC, o primeiro comando da capital. 34 pessoas foram presas hoje até o momento. E quem tem mais informações e conta pra gente ao vivo é o repórter Gabriel Ciafrei. Olá, Gabriel, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Os mandados são cumpridos em São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul. A Justiça expediu 48 mandados de busca e apreensão e 52 de prisão preventiva. Também foram expedidas 45 ordens para bloqueio de contas bancárias. As investigações mostram que o grupo teria movimentado 7 milhões de reais nos últimos 9 meses. Esse valor seria resultado do tráfico de drogas e teria sido depositado de forma fracionada nessas contas que agora estão bloqueadas. Até o momento, 34 suspeitos de envolvimento com a organização criminosa foram presos. A polícia também apreendeu uma arma. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Gabriel. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu manter artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente envolvendo a detenção de menores. Os trechos do ECA foram questionados pelo Partido Social Liberal. No voto, o ministro Gilmar Mendes lembrou dados do Unicef. 18 milhões de crianças vivem no Brasil com recursos insuficientes para a própria sobrevivência. Ele também chamou a atenção sobre a necessidade de melhorar as políticas de proteção para essa população. Segundo o ministro, a ação para derrubar trechos do ECA vai contra o direito à liberdade de menores. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, se não em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Entendimento em sentido contrário poderia dar aso a apreensões sem fundamento constitucional em violação ao devido processo legal e qualquer tipo de controle. Serviriam ainda para a implementação de uma política higienista que, em vez de reforçar a tutela dos direitos dos menores, restringiria ainda mais o nível de fruição de direitos, amontoando crianças em unidades institucionais sem qualquer cuidado ou preocupação com o bem-estar desses indivíduos. Os ministros do STF julgaram nesse caso a ação do Partido Social Liberal contra artigos do Estatuto. A proibição do ECA de não poder deter crianças e adolescentes para averiguação ou por motivo de perambulação é inconstitucional. Mas, por unanimidade, os ministros decidiram acompanhar o relator. Como se colocou a ação, parece que ou as crianças devem ser recolhidas compulsoriamente, internadas, ou devem ficar na rua sem qualquer atenção. Ou seja, esse corte colocado pela ação não analisou a previsão legal completa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Que 6 em cada 10 crianças no Brasil se encontram em situação de algum grau de precariedade. Não é recrudescer o sentido punitivo da legislação com prisões para averiguação e outras distorções que tradicionalmente se praticavam, que poderá contribuir para esse problema. O conjunto normativo ele é completo em termos de proteção do menor. Agora, dizer que protege o menor, restringir a liberdade, poder averiguar de qualquer forma, ou impedir o conselho tutelar de aplicar medidas protetivas é realmente a proibição do excesso. O ECA há de ser visto
com olhos até de gratidão, porque, de fato, ele vocalizou a proteção integral à criança e ao adolescente assegurada pela nossa Constituição Federal de 1988, no seu artigo 227. Uma declaração de inconstitucionalidade com uma hora pretendida recairia gravemente sobre esses grupos mais vulneráveis, crianças e adolescentes pobres, negros em situação de rua e ou responsabilizados por atos infracionais, o que importaria, insista-se, em inconcebível restauração, algo que seria anacrônico em pleno século XXI. Este e outros destaques do plenário do Supremo Tribunal Federal, entre os julgamentos, você confere neste fim de semana com o programa Plenárias, com reprises durante toda a semana aqui na TV Justiça. E o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, negou o mandado de segurança ao deputado federal Felipe Barros, do PSL do Paraná, que questionava a autorização da mesa do Congresso Nacional para instalar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Cyberbullying. A CPMI foi criada em julho e será formada por 15 deputados e 15 senadores. Para Lewandowski, a decisão do presidente do Congresso Nacional atende rigorosamente a todas as exigências da Constituição Federal, especialmente os fatos determinados e individualizados na investigação. Uma pesquisa realizada pelo Superior Tribunal de Justiça revelou que a concessão de habeas corpus no tribunal para absolver o réu em processos criminais não passa de 0,28% do total de pedidos examinados na Corte. O estudo considerou os habeas corpus e recursos em habeas corpus julgados entre setembro de 2015 e agosto de 2017. O habeas corpus é uma garantia constitucional que pode ser impetrado por qualquer pessoa que considere ter a liberdade violada. É um instrumento que não precisa de formalidade e nem da presença de um advogado para o requerimento, o que é um dos motivos para a grande quantidade de pedidos que chega ao Superior Tribunal de Justiça. Aqui já foram analisados mais de 500 mil habeas corpus. Nós temos uma quantidade relativamente grande de habeas corpus que sequer são examinados quanto ao mérito, ou seja, há um pedido de habeas corpus, mas ele não reúne condições de ser examinado. Por exemplo, faltam documentos, falta a própria decisão que o advogado pretende ver reformada, né? Ou não se trata de uma coação à liberdade daquela pessoa que está sendo apontada como paciente. Então, são situações que, por deficiência técnica ou formal, esses habeas corpus não são examinados no seu mérito. Para verificar a situação atual, debater sobre a execução provisória da pena e prestar um melhor serviço para a sociedade, o STJ realizou uma pesquisa sobre habeas corpus. O estudo mostrou que, considerando casos julgados entre 2015 e 2017 na Corte, apenas 0,28% dos pedidos examinados foram aceitos, absolvendo o réu em processos criminais. A pesquisa revelou ainda que 0,17% dos processos foram anulados. Quanto à substituição de penas, em 2,65% dos casos houve alteração da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4,39% foram substituídas pelo regime aberto e 8,17% pelo semiaberto. A diminuição da pena ocorreu em 9,6% dos processos, já a redução da pena de multa em 6,6% das ações judiciais. Segundo o levantamento feito pela Coordenadoria de Gestão de Informação do STJ, os maiores índices de concessão de HCs acontecem na fixação da pena por juízes e tribunais. São Paulo foi o estado com maior número de concessões, em 31,77% dos pedidos. As análises buscam, além de mostrar o cenário atual, chamar a atenção para a divergência da interpretação das justiças estaduais quanto à jurisprudência dos tribunais superiores. Há um descompasso, muitas vezes, entre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e aquilo que vem sendo aplicado em alguns estados, enfim, por alguns juízes e tribunais. Então, na medida em que nós sabemos quais são as principais causas de concessão da ordem, isso pode servir, de algum modo, para que todos reflitam bem a respeito, né? E procurem, a partir dessa reflexão, ver o que é possível fazer para melhorar a prestação jurisdicional.
Os ministros do Superior Tribunal Militar suspenderam o exercício da advocacia de um advogado que responde pelo crime de estelionato na Justiça Militar da União. O advogado é acusado de ter integrado um esquema fraudulento que atuava na Justiça Federal. O objetivo era obter a reintegração ou reforma de ex-integrantes das Forças Armadas. Segundo a denúncia, o esquema beneficiava também militares em atividade e tudo com base em exames e atestados médicos falsos. E a seguir, os direitos, conquistas e perdas dos povos indígenas. Morar juntos por 2 semanas não é suficiente para evidenciar a estabilidade de um relacionamento, estabelecendo-se assim a chamada união estável. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A 4ª turma do STJ deu provimento ao recurso especial do filho de um homem falecido para julgar improcedente o pedido de reconhecimento de união estável feito pela namorada do pai dele. A mulher ajuizou ação contra o espólio e os 3 herdeiros do então namorado, com quem morou por 2 semanas até o falecimento do homem, em 2013. Segundo ela, os dois já haviam marcado a data do casamento, que não se concretizou em razão da morte dele. Em primeira instância, a união estável foi reconhecida. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a sentença e um dos filhos recorreu ao STJ. O relator do recurso, o ministro Luiz Felipe Salomão, ressaltou que as normas, a doutrina e a jurisprudência estabelecem que a união estável deve reunir todos os requisitos: estabilidade, publicidade, continuidade e objetivo de constituir família. Para o ministro, numa relação de apenas 2 semanas, a estabilidade não chega a ser alcançada. A Justiça Federal determinou que a União pague um salário e meio por mês de pensão ao filho do músico Evaldo Rosa dos Santos, morto a tiro por militares do Exército Brasileiro em Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro. O carro em que ele e a família estavam foi alvejado por mais de 250 tiros em abril deste ano. O advogado da família disse que vai recorrer para tentar aumentar o valor da pensão. Hoje é Dia Internacional dos Povos Indígenas. Os primeiros habitantes do nosso país já foram mais de 5 milhões em todo o território nacional. Hoje não passam de 800 mil. Uma história de luta e resistência pelo direito a preservar costumes, língua e terras. Na aldeia Tecorral, que fica a pouco mais de 10 quilômetros de Brasília, os costumes e a língua tupi são mantidos e preservados por 27 famílias de índios Guajajara. Assim como no Distrito Federal, os povos indígenas ainda resistem nas 5 regiões do Brasil, apesar do número variar entre os estados. Uma realidade bem diferente de quando tudo começou. Estudiosos afirmam que em 1500, ano da chegada dos portugueses ao Brasil, eram aproximadamente 5 milhões de índios ocupando o território. No último censo do IBGE, feito em 2010, eram 800 mil indígenas de 305 etnias, que falam 274 dialetos. A região com maior número de indígenas é a Norte, seguida pelo Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A diminuição de indígenas no Brasil é considerada grande por especialistas. Essa redução foi provocada por fatores diversos, como doenças provocadas pelo contato com o homem branco, conflitos e perdas de terras, onde viviam e mantinham tradições, cultura e crenças. Entender a tradição dos povos indígenas é fundamental para compreender a história do Brasil, mas nem sempre foi assim. Um exemplo foi a atenção e garantia de direitos dadas aos índios nas constituições, que só chegaram em 1934, assegurando a posse das terras. Outro marco importante para a proteção dos direitos indígenas foi a criação da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, em 1967, e a promulgação do Estatuto do Índio em 1973. As principais alterações constitucionais vieram em 1988 e são válidas até hoje.
A grande preocupação foi em manter línguas, crenças e costumes, além de dar aos indígenas a posse das terras por direitos originários. A Coordenação Geral de Monitoramento Territorial tem feito esses levantamentos e em 2019 foram realizadas várias ações de fiscalização que visam prevenir e inibir a prática de ilícitos em terras indígenas. A história da Braulina é um exemplo. De origem baniuá, se tornou antropóloga e hoje faz mestrado na Universidade de Brasília. Ao se lembrar de quando começou a estudar, destaca a importância de ações afirmativas para a manutenção dos territórios e das tradições. Por que território é importante e por que falamos sobre ele? Porque lá a gente tem uma formação singular através acesso à informação que a gente tem desde com nossos pais, nossos familiares, e aprendemos desde cedo a questão da preservação do nosso espaço, né? Sabemos desde como manter o rio limpo, não degradar o meio ambiente, a também ter a oportunidade de repassar essas informações para novas gerações. Então, por que hoje os povos indígenas ainda continuam lutando por território? Porque ela é importante para a nossa existência. E para dar continuidade ao assunto, nós recebemos aqui no estúdio o advogado do Conselho Indigenista Missionário, Adelar Kupczynski. Seja bem-vindo, muito obrigada pela presença. Boa tarde. Boa tarde e eu que agradeço por essa oportunidade. Bom, eu queria que você explicasse qual que é a importância da cultura indígena para o país. A cultura indígena é parte de toda a nossa sociedade, é patrimônio do povo brasileiro e do país inteiro. Nós não podemos pensar somente em um país em termos de economia, mas a cultura de um povo também é parte de uma nação, da formação da identidade de uma nação. E a cultura indígena é parte dessa grande nação brasileira. De que maneira tem se lidado com essa questão, não apenas da preservação da língua, dos costumes, de todas as tradições diferenciadas que envolvem esses povos, ao mesmo tempo em que se trabalha a inserção na sociedade com outras culturas específicas de cada região e do país como um todo? No Brasil se conseguiu avançar significativamente após a Constituição de 1988, com a demarcação desses territórios. É a partir da demarcação desses territórios que os índios conseguem manter a sua cultura viva, suas tradições, suas línguas, seus costumes. Então o avanço significativo se deu com base nas demarcações de terras indígenas. Agora, há conflito e muitos conflitos em todas as regiões do Brasil. Falando em demarcação de terras indígenas, 10 anos depois da decisão do Supremo em relação à demarcação da reserva Raposa Serra do Sol em Roraima, qual que é o balanço lá? A pacificação, de fato, ela já acontece há muitos anos? Os índios estão inseridos, têm escolas, a infraestrutura? O Conselho Indigenista Missionário monitora as questões dos conflitos em todas as regiões do Brasil. E uma das percepções do Conselho Indigenista é de que as demarcações de terras indígenas pacificam os conflitos. E justamente foi o que aconteceu no caso Raposa Serra do Sol. Após a demarcação, os povos indígenas vivem em suas terras, são mais de 20 mil indígenas vivendo pacificamente em suas terras. Já tem avanços significativos na área da educação, com a construção de 260 escolas indígenas. São professores indígenas que mantêm, inclusive, lecionam na própria língua, né, reforçando a sua cultura. Há uma produção crescente na terra indígena, muito se fala em questão de produção, se os índios são produtivos ou não. Os índios sempre foram produtivos. E o mais importante, né, se garantiu o direito dos povos originários com aquela decisão que foi de 2009. E com relação àquelas etnias que têm um contrato restrito ou praticamente não tem não tem contato com a cultura do homem branco? O Cine também tem um levantamento sobre esses povos. Somente no Brasil são mais de 90 grupos ou povos indígenas que não têm contato nenhum com a sociedade envolvente, nem com os índios, os demais índios que já têm contato. E assim, tudo indica que eles querem permanecer, sem contato algum. Quando se identifica
um grupo isolado, que nós chamamos, né, a FUNAI faz um trabalho para a preservação daquele território e garantir que eles continuem conforme os seus costumes, suas tradições e define o seu futuro. Vamos falar sobre inserção, né, na sociedade, no mercado de trabalho. Existe um preconceito? Nós vimos na reportagem a Índia, a antropóloga, tem índios universitários. Eles enfrentam uma barreira da sociedade? Se tem avanços significativos, né? Por exemplo, quando as universidades começaram a abrir as portas para os estudantes indígenas. Isso acontece gradativamente, né? Precisa avançar muito mais. Recentemente também surgiram pesquisas que indicam que o povo brasileiro acolhe, aceita os povos indígenas, defende a demarcação dos seus territórios em sua maioria, mas existe sim muito preconceito, seja na universidade, seja na escola, na procura de trabalho. Também isso acontece muitas vezes, por exemplo, no Mato Grosso do Sul ou no Amazonas, onde os índios não têm terra para se manterem nas comunidades, vão para as cidades em busca de educação, saúde e também trabalho e não são aceitos pela sociedade envolvente. O preconceito ainda permanece. Eu gostaria de voltar na questão da língua indígena, porque muitas delas elas são de tradição oral. E há trabalhos que têm sido feitos no sentido de se fazer um registro, mesmo com o alfabeto ocidental, daquelas línguas. Tem se dado atenção a isso justamente no sentido de preservação da língua? A preservação da língua, ela, como eu falei anteriormente, ela depende sempre da língua e da cultura de um espaço, né? Onde se tem a demarcação de terra, esses povos têm mais facilidade para preservar essa língua. São 274 línguas diferentes, né, dos diferentes povos. Então se faz um trabalho, inclusive com o envolvimento das universidades de antropólogos, se tem esse trabalho, mas ela se mantém pelos próprios povos, né, através que é transmitida oralmente, né, principalmente nas aldeias, no convívio, através da manifestação cultural, dos seus ritos sagrados, suas danças, ela é transmitida e também muito pelos professores indígenas, né, que tem essa função de manter a cultura. Então, investir na educação, nas aldeias, isso é fundamental para a preservação da língua e de toda a cultura indígena. Ok, doutor Adelar Kupchinski, mais uma vez, obrigada pela participação. Boa tarde. Muito obrigado. Eu que agradeço e fico à disposição. Boa tarde, obrigado. Veja a seguir, motorista de distribuidora de refrigerantes vai ser indenizado por causa de jornada excessiva de trabalho. Segundo ele, era comum começar a trabalhar às 6 horas da manhã e terminar só às 9 da noite. Um motorista de caminhão de uma distribuidora de refrigerantes em Pernambuco vai receber indenização por dano moral por causa da jornada excessiva de trabalho. O motorista de caminhão exercia a função de entregador de bebidas. Segundo ele, era comum começar a trabalhar às 6 horas da manhã e terminar só às 9 da noite. Por determinação da empresa, o expediente só acabava depois da última entrega. O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Pernambuco reformou a sentença que havia condenado a distribuidora a indenizar o empregado. O TRT entendeu que, apesar de a conduta da empresa ser considerada reprovável, não havia elementos que comprovassem que ela teria causado sofrimento considerável ao empregado. O caso chegou ao TST. Para o relator na 3ª turma, ministro Maurício Godinho Delgado, a atitude da empresa agride diversos princípios constitucionais, como o excesso de jornada, além das 2 horas previstas pela Constituição e pela consolidação das leis do trabalho. Ainda, segundo o ministro, o caso é tipificado como dano existencial, que consiste em lesão ao tempo razoável e proporcional assegurado ao empregado para que possa se dedicar às atividades individuais, familiares e sociais. Por unanimidade, a turma restabeleceu a sentença, que havia condenado a distribuidora ao pagamento de reparação moral ao motorista no valor de R$10 mil. O Ministério Público de São Paulo pediu à Justiça o arquivamento do inquérito que investiga o suposto estupro cometido pelo jogador Neymar. Ele foi acusado pela modelo Nájila Trindade de ter cometido o crime. A manifestação do Ministério Público foi protocolada junto à Vara de Violência Doméstica de Santo Amaro, São Paulo.
Agora, caberá à Justiça decidir se homologa ou não o pedido. Em Brasília, o Conselho Nacional de Justiça reúne representantes do Poder Judiciário, Ministério Público e agentes de segurança pública para discutir os avanços da Lei Maria da Penha. A norma que estabeleceu mecanismos de combate à violência doméstica contra a mulher acaba de completar 13 anos. Depois do ciclo de palestras, os participantes da 13ª Jornada Maria da Penha passaram a debater ações e trocar ideias sobre as melhorias no atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica no Brasil. Grupos formados por operadores do direito, policiais e agentes de saúde também contribuíram com as discussões. A desembargadora Daldice Santana, que também é conselheira do CNJ, falou sobre a importância da rede de apoio e os cuidados que os profissionais devem ter desde o momento do primeiro contato com a vítima. Quando essa mulher relata para alguém, essa pessoa tem que estar preparada, ter um olhar diferenciado para entender que há um fator de risco ali que precisa ser registrado. Depois dos debates, os participantes vão elaborar um documento com orientações para tornar o atendimento mais eficiente e ágil no que se refere à aplicação de medidas protetivas. Também serão incluídos dados de uma pesquisa do CNJ sobre o assunto. O documento vai ser enviado para todas as coordenadorias estaduais dos tribunais de justiça do país. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e um ótimo final de semana. Fique agora com o programa Refrão. E lembrando que segunda-feira a gente se encontra mais cedo, ao 12:30. Um excelente final de semana para você. Tchau. Tchau.